Você que falava que essa é a geração mais fraca que existe. Ah, essa geração mais fraca que existe. Homens fortes formam tempos fáceis, homens fáceis formam tempos fracos. Amigo, a gente tá falando de uma geração que tá quebrando o pau. Literalmente. E agora eu vou perguntar pra vocês. Vocês já viram o que aconteceu com o meu peru? Amigo, o meu peru tá pegando fogo. Isso aqui é uma imagem de IA, né? Mas vamos mostrar um pouquinho do que tá rolando no Peru, se liga. Desde Perú, la generación Z está incendiando las calles contra el gobierno. Aí, ó, agora y las imágenes isso aqui já... A capa é a imagem de IA, né? Dá pra ver. Mas essa aqui é a imagem real do que tá rolando no Peru. O meu Peru tá pegando fogo, rapaziada. Olha aqui, meu Peru tá quebrando. recorren el mundo. Miles de jóvenes salieron a protestar contra una reforma de pensiones que consideran un robo directo a su futuro, y lo están haciendo con símbolos de anime, pancartas de rebelión y choques con la policía. La tensión crece cada hora, y muchos dicen que estas manifestaciones pueden convertirse en el inicio de una revolución juvenil jamás vista en la historia reciente del país. El gobierno acusa a los jóvenes de ser manipulados, mientras ellos aseguran que están cansados de corrupción y de políticos que solo piensan en llenarse los bolsillos. Y ojo, porque varios expertos advierten que si no se atienden sus reclamos, pronto el movimiento puede explotar y a resistência contra... Pra vocês terem ideia de algumas imagens do que estão rolando. Não sei como é que tá o castelhano de vocês. Mas assim, ó, depois de toda a treta com o meu pau, com o Nepal, agora o meu Peru tá pegando fogo. E o bagulho é um pouquinho mais sério do que parece, né? Mas é muito parecido com a treta do Nepal. Vamos entender o que tá rolando? Geração Z protesta contra o governo do Peru. Governo, confronto com a polícia, toma as ruas e deixa feridos. Uma onda de protestos da geração Z contra o governo do Peru tomou as ruas do país nos últimos dias. Na capital Lima, manifestantes entraram em confronto com a polícia e dezenas ficaram feridos. Os confrontos começaram dia 20 de setembro por conta de uma insatisfação com uma reforma no sistema de aposentadoria. Ó, anota isso daqui, tá? Anota isso daqui. Começou por conta de uma insatisfação com uma reforma no sistema de aposentadoria. Que foi movida pelo governo de Dina Boluarte, que passaria a obrigar todos os peruanos acima dos 18 anos a aderir a um provedor de pensão. Não só isso, as manifestações também foram impulsionadas por uma insatisfação duradoura da população contra Boluarte e o Congresso, além de um descontentamento de longa data com escândalos de corrupção, insegurança econômica e aumento da criminalidade no país. Olha só! Descontentamento com escândalos de corrupção, insegurança econômica e o aumento da criminalidade no país. Quem diria? Apenas no sábado, os protestos terminaram com 18 pessoas feridas após confronto com tropas de choque, segundo a Coordenação dos Direitos Humanos. A tensão aumentou quando manifestantes avançaram em direção às ruas próximas ao Congresso. A Força da Juventude, assim como em outros lugares do mundo, as manifestações no Peru... Força da Juventude, assim como em outros lugares do mundo, as manifestações no Peru foram organizadas majoritariamente por jovens da geração Z. Jovens entre 16 e 30 anos. Outro fator de revolta é a falta de responsabilização pelas dezenas de mortes pela polícia em manifestações quando Boluarte assumiu o poder no final de 2022, após a destituição e prisão do ex-presidente Pedro Castillo. Segundo um relatório publicado pelo Instituto dos Estudos Peruanos, a aprovação do Boluarte é 2,5%, enquanto a do Congresso é 3%. Isso aqui, meu amigo, é uma loucura, tá? Existe um nível baixo, mas constante de descontentamento do Peru. Isso acontece. Meu amigo. O nível de descontentamento com o Peru tá alto, né? A gente vê a rapaziada aí reclamando do descontentamento com o Peru. Mas, a juventude do Peru vai às ruas, tomou um tadala e foi pra cima do Peru. Segue um movimento semelhante realizado por jovens na Indonésia e no Nepal. Um símbolo recorrente das manifestações é uma caveira com um chapéu de palha em referência ao mangá japonês One Piece. We are... Pô, quem não conhece isso daqui, e já vou falar só disso daqui, tá? Mas isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Uma loucura. Que estão usando One Piece pra ir pra rua tacar fogo. E a fúria? Não, eu tô vendo a fúria do Peru aqui. Bom,
E aí, cansado de normalizar isso, morte, desde quando normalizamos a morte, desde quando normalizamos a corrupção e a extorsão? Mano, 27% da população do país tem entre 18 e 29 anos. Minha geração está indo à rua agora porque estamos cansados de ser silenciadas, de viver com medo quando o governo que elegemos é que devemos temer nós. Isso aqui é uma puta de uma verdade, tá? Puta de uma verdade. Os manifestantes, os protestos, segundo Burt, acontecem em um contexto mais amplo, no qual democracias em todos os países estão sob pressão e seguem medidas do governo para enfraquecer tribunais, órgãos de controle e procuradores. Eu lembro muito do que aconteceu nos 90 sobre Fujimori, quando o sistema de justiça foi essencialmente capturado para consolidar o controle autoritário. Com menos pressão nos Estados Unidos para a defesa da democracia no exterior e preocupações persistentes sobre o enfraquecimento das instituições eleitorais antes de 2026, Burt lembrou que protestos anteriores no Peru ajudaram a segurar a linha da captura das instituições. Forças democráticas, mesmo quando não há controle total do sistema autoritário, podem se mobilizar e agir de maneiras inesperadas que geram resultados positivos. Cara, aqui o pau tá torando. Isso aqui, de novo, vou falar pra vocês aqui algumas coisas que eu já venho falando há algum tempo. E aqui uma delícia poder estar certo, né? Poder esfregar na cara de quem reclamou. Primeiro de tudo, ao longo dos últimos anos, eu tenho falado bastante sobre geração Z, sobre geração, e falando como era importante a gente falar sobre diferenças de gerações, né? Eu tenho falado bastante sobre isso. Vira e mexe surge um esperto, um gênio aqui, alguém, aquele QI 83 altíssimo, né? Falando, nossa, nada a ver esse papo de geração. Não tem por que falar de geração, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma pessoa, mesmo gente, tudo sangue do meu sangue. Nossa, esse papo de geração é uma coisa... Eu adoro quando inventam... Mano, é que o bostileiro, ele não quer só falar merda. Ele quer tentar provar que ele é muito mais inteligente do que ele não é falando merda. Então ele mete inventaram esse lance de geração agora, não tem mais nada pra fazer. Sendo que esse papo de conflito geracional é um assunto que a gente tem há décadas. Décadas. Então... não tem como, mano, a gente falar de um assunto se o cara não tem a cognição suficiente pra falar sobre isso. E por que é importante falar sobre geração? Porque a gente tá vendo agora um grupo de jovens, de uma geração nova, que está chegando a uma idade de potência, né? Então, a molecada que tá entre 18 e 29 anos, são homens formados, que já estão no mercado de trabalho, que são adultos capazes de portar armas, pedaços de pau e pedra. São adultos capazes, muito efetivos se quiserem se revoltar. E aí, por conta disso, eles estão vendo a diferença do que vai ser a fase de amadurecimento deles para outras pessoas. Então, você vai ver que esse jovem entende que, eu tô crescendo com uma economia quebrada, eu tô crescendo agora com uma economia completamente fodida, com sistemas de aposentadoria que não vão me beneficiar, com governos que são controlados por velhos, e que, pior de tudo, velhos corruptos. Olha a faixa de idade de todos os presidenciáveis do Brasil, vai ver quantos anos tem Lula, vai ver quantos anos tem Bolsonaro, vai ver quantos anos tem Tarcísio, vai ver quantos anos tem boa parte da Câmara, do Senado. Aí o cara vê constantes casos de corrupção. O cara vê que ele é colocado no limite, crime crescendo. E aí, o cara fala assim, eu não quero ter que viver de crime. Eu não queria ter que viver de crime, eu não queria ter que viver à margem da sociedade. No caso do Nepal, por exemplo, ele olha e fala assim, eu não queria ir, né? O Nepal é pior ainda, né? Porque o Nepal, o cara pra arranjar trabalho, não sei se vocês já viram isso aconteceu muito no Catar, isso acontece muito tráfico humano no Nepal, porque o cara às vezes não tem emprego no Nepal, ele precisa para outros países, onde ele acaba sendo, com a vida dele colocada em risco, porque ele quer trabalhar. Porque tem tanta corrupção, é tão mal feita a estrutura do país, que o cara tem que pôr a vida em risco pra ele conseguir pagar a conta, gente. Não tô falando de ficar rico, tô falando de pagar conta. Imagina você que sai da cidade de Tiradentes pra ir até a Faria Lima lavar banheiro, se você tivesse que sair do Brasil pra ir pro Peru, pra Venezuela, fazer isso. É o que acontece no Nepal. Então essa geração agora, que cresceu completamente conectada em rede social, altamente
digitalizada, ela tá começando a se revoltar. E, de novo, vou falar aqui mais uma vez, não é a última. Vão ter mais. A gente vai ver cada vez mais isso acontecendo, porque é um movimento onde essa geração, ela tá começando a se ligar que fudeu. E ela vai ter que pagar uma conta, e acho que essa é uma grande questão, porque assim, a geração millennial, ela não viu isso. A gente foi ver isso tarde demais. A geração já viu, a Z já viu no tempo. Que assim, a gente vai pagar uma conta que não foi a gente que criou. Porque os nossos pais, eles puderam prosperar num ambiente onde, pô, tinha muita coisa errada, sempre teve muita coisa errada no Brasil. Porém, você olhava e falava assim, ah, não, pô, aqui se eu fizer uma faculdade, se eu tiver um ensino superior, se eu conseguir juntar um dinheirinho, um capitalzinho aqui, eu consigo comprar uma casinha. O sonho da casa própria, ele era possível. Difícil, mas possível. Hoje você vê jovens crescendo com a impossibilidade de comprar uma casa. E o sentimento é mundial. Não é só aqui, é no mundo inteiro. No mundo inteiro, essa questão do preço dos imóveis, da falta de poder econômico, da revolta, dessa geração que consome muito, mas tem pouco poder econômico para poder consumir. Isso vai crescer. E está crescendo. E está se tornando um sentimento cada vez maior. E não é à toa. E aí a gente vai ter tudo quanto é tipo de conspiração, né? A gente vai ter todo tipo de teoria da conspiração. Algumas que você pode olhar e falar, tá, pode até ser. Algumas que você olha e fala, já acho um pouco de exagero. Mas assim, o quanto que essas redes sociais inflam isso de propósito. O quanto algumas pessoas não podem também jogar isso daí pra dar pra acabar derrubando o poder de governos que não são interessantes. Quanto de manipulação não rola isso. Quanto de influência externa não rola isso. Mas tem gente falando disso daí também. E o mesmo passo também que a gente vai ver governos tentando barrar as redes sociais e esse tipo de comunicação. E num momento muito difícil, que é esse momento, né? Qual que é o limite de uma rede social? Que é a grande questão. E o mais louco daí é o quanto que isso daí ele não é organizado, né? Não é uma questão que é simplesmente organizada. É uma questão que ela tá virando uma revolta que sai todo mundo junto e o pau tora. E, gente, não é à toa que quando deu a PEC da blindagem aí, desculpa, a PEC da bandidagem, porque veio vagabundo aqui nesse canal defender essa merda, esse bando de bandido que oraram o Pai Nosso depois de passar uma PEC que ia servir para proteger o PCC, Comando Vermelho e outras facções que quisessem acender a política. É para isso que servia a PEC da bandidagem, da blindagem aí. O senhor Nicolas Ferreira e uma rapaziada defenderam tão aí vocalmente nas redes, né? Quando o povo saiu na rua pra reclamar, não, a rapaziada do Congresso já... Não, calma. Que tudo que essa galera menos quer é gente na rua. Tá? Tudo que essa galera menos quer é gente na rua. Porque gente na rua eles não controlam. Sabe? Essa é uma parada aí que você precisa entender que quanto que eles têm medo disso. Porque isso gera instabilidade, isso gera conflito, isso tira a rapaziada do poder. A depender dos ânimos, ninguém segura, ninguém quer segurar. E aí o pau tora. Acho difícil acontecer algo tão cedo aqui no Brasil, porque a gente é um país muito tranquilo nessa relação daí, mas, né, vai acontecer em outros lugares do mundo. Isso eu tenho sempre certeza. Cara, não precisa pensar muito pra saber que isso daí vai acontecer mais em outros lugares do mundo. Agora é só uma questão de quando e qual que é o próximo. Me estranha não ter tido nada na Europa ainda, tá? Me estranha ter... Aqui, ó. Essa PEC foi bizarra, não foi no sentido de se defender da STF. Para de ser... Guilherme, desculpa. Para de ser inocente, Guilherme. Kim Kataguiri falou que tinham vários outros jeitos de se proteger do STF. Tinham vários outros jeitos de fazer. Isso era pra defender bandido. Era pra deputado poder atropelar gente, matar gente, cometer crime. Guilherme, para de ser manipulado pela galera.
Não era pra se proteger do STF, era pra proteger político corrupto, bandido, de poder fazer o que quisesse. Que ia ser julgado só pelos pares dele. Tá bom? Vamos falar o nome certo? Ah, era pra proteger do STF. Não! Eles usaram o STF de bode expiatório, porque cria esse vilão que vocês... Ai, meu Deus, STF, você tem medo de tudo do STF. E aí eles fazem o que quiserem. Ponto. E você ainda defende. Você ainda defende. Ah, vamos defender eles aqui, tadinho deles. Não, o STF tá perseguindo eles. Deixa ele poder atropelar uma família, deixa ele poder matar a esposa, deixa ele poder fazer o que quiser. Gente, a gente já não pode ser conivente. E assim, não estou falando que o STF faz merda pra caralho. Faz merda pra caralho. São uns outros bandos de velho corrupto bizarro. Agora, defender político bandido falando que era só uma medida de proteção do STF, tadinhozinho. Gente, pelo amor de Deus. A gente não pode ser inocente. A gente não pode ser inocente, mano. Que aí é loucura.